Fala, meus amigos do Instagram, tudo bem? Estamos iniciando mais um trecho de leitura, dessa vez dos Segredos da Mente Milionária. Já às 6h06 lemos a Bíblia, né? E agora é hora da gente falar sobre mentalidade, né? Discorrer a leitura aqui, uma boa parte da primeira parte do livro, onde fala sobre modelo de dinheiro, onde a gente vai trazer aqui alguns assuntos importantíssimos, né? Como, por exemplo, por que o seu modelo de dinheiro é importante. A gente vai falar que, né, as raízes geram os frutos. A gente vai falar sobre os 4 quadrantes. E a gente vai falar sobre as declarações, um poderoso segredo para a mudança. Tá? Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando aqui no nosso Instagram, sejam todos bem-vindos. Essa live faz parte de um propósito que a gente tem de compartilhar com as pessoas o nosso entendimento, alguns comentários importantíssimos, né, sobre o livro Segredos da Mente Milionária, que eu considero que é o livro que mudou a minha vida e continua mudando, me ajudando a se transformar numa pessoa ainda melhor, certo? E a gente está trazendo aqui no nosso Instagram todos os dias comentários, né, e boa parte trecho de leitura desse livro, que é um livro sensacional. Então seja bem-vinda, Gisele, seja bem-vindo o Elton Rodrigues, Sirlene, tá? E eu já vou dar uma dica como faz para compartilhar, tá? Para compartilhar a live é muito simples. Basta você clicar, né, no aviãozinho, você clica no aviãozinho aqui no Instagram, automaticamente vai abrir uma aba com vários perfis de pessoas que são seus amigos e ali tem um botão enviar. Então, já manda ali para no mínimo 10 pessoas, né? Para que outras pessoas possam estar de fato tendo acesso a essa live, né? Então, no aviãozinho clicou, vai ali, manda para no mínimo 10 pessoas. E para curtir a live é muito simples também, tá? Basta você apertar o coração. E quando você ouvir algo na leitura ou no comentário que fez sentido para você, também é muito simples. Basta você apertar várias vezes o coração, que isso é como fosse um like, né, do YouTube, só que é um like um pouco mais agressivo. Na verdade é um código, né, um algoritmo para o Instagram dizendo que o que você fala durante a sua live é importante, é relevante, tá? Essas instruções que a gente passa aqui, a intenção é fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Seja bem-vinda Carolina Favari, minha cunhada, seja bem-vinda a grande líder Helenilda, tá bom? E vamos iniciar a leitura, né, porque já às 8 horas seremos mais evento, né, mais aprendizado, um projeto que a gente desenvolve. E para você que nos acompanha aqui, nós fazemos parte de um grupo de pessoas que está em constante desenvolvimento pessoal e profissional, né? Se você quer se conectar com um grupo de pessoas que acredita em oportunidade, um grupo de pessoas que não só acredita como aproveita as oportunidades, está crescendo em plena pandemia, entre em contato conosco, ok? Vamos lá. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda são apenas alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para eles. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. E isso aqui é muito importante anotar. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, mas se não for a pessoa certa, não funciona. Se você for a pessoa certa no lugar certo, mas na hora errada, também não dá certo. Tá? Então isso é muito importante. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir
apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto, você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? Então, assim, são perguntas poderosíssimas, tá? Que explicam por que que algumas pessoas prosperam, né? E outras pessoas não prosperam, né? Então, vamos lá. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a opinião que você tem sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? São perguntas importantíssimas, poderosíssimas, que só você que acordou mais cedo que está aqui, que está tendo esse aprendizado. Aquelas pessoas que por algum motivo não acordaram, elas não estão tendo esse aprendizado, né? Então isso é muito importante. O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Um dos meus escritores favoritos apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você e quando elas aparecerem, fature. A chave do sucesso é despertar a própria energia. Nós estamos num modelo de negócio onde a gente precisa de pessoas movimentando produtos, né? Falando de marketing multinível. Mas antes da gente despertar a energia dessas pessoas para que elas ajam, para que elas se coloquem em movimento, nós temos que ser a primeira pessoa a nos colocar em movimento e a despertar a própria energia. Isso envolve coisas que muitas das vezes, por uma vida toda, você não desenvolveu. E aí vem o primeiro princípio de riqueza dessa leitura, né? Que diz: os seus rendimentos crescem na medida em que você cresce. Isso explica porque pessoas usando a mesma estratégia, né, com o mesmo produto, dentro do mesmo negócio, às vezes dentro da mesma região ou não, né? Uns crescem e outros não crescem. Diz respeito a quem você é. E hoje, no nosso encontro das 8 horas, a gente vai falar sobre por que as pessoas não melhoram, né? Vai ser lá na sala do Zoom. Mas vamos prosseguir aqui com a leitura. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Então, assim, antes de ter um bolso largo e grande e fundo, você tem que desenvolver sua capacidade interna, tanto de mente quanto de coração. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ela refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como que se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso: a sua mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de $1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Então, assim, o fato de o Trump ter uma mente bilionária é porque ele se sente incomodado sendo milionário. E aí está um grande código por trás disso daí. Para você realmente mudar, para você mudar isso daí em você, você tem que se incomodar. Esse é o grande ponto onde as pessoas não melhoram. Elas não se incomodam.
de estar na situação que estão. Então, assim, para mudar, elas precisam realmente se incomodar. Você precisa olhar para você como você está hoje, se você realmente está insatisfeito com você, com aquilo que você gostaria de melhorar, sua saúde, suas finanças, e você tem que ter, né, um certo nojo disso, um certo repulsa disso. Até uma raiva disso, porque se você não tiver isso daí, você não muda, você vai ficar na mesma. Né? E tem pessoas que falam assim, mas Daniel, eu não sinto nada, pra mim tá tudo normal. Alguma coisa está de errado. O sangue não está correndo. A vida não está correndo dentro de você. Você está sobrevivendo. Então isso é muito importante. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente existe aquele cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. Você já experimentou pegar em alguém vivo e encostar assim? Já experimentou fazer isso? Você já experimentou fazer isso a mesma coisa com um morto? A questão é que existe mais pessoas mortas vivas do que mortas de verdade. Entendeu? Essas pessoas estão congelando, é por isso que elas não sentem. As coisas estão difíceis para ela não tem a vida que merece, mas elas estão congeladas. Elas estão literalmente dentro de um caixão. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto. Trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Não tem uma visão de longo prazo, não consegue ver uma melhora, não consegue ver um crescimento, né? Porque tem um plano superficial de vida. Para você ampliar a sua visão, observe como o que você fala, o que você come, o que você pensa. Se você melhorar a qualidade daquilo que você está comendo, você vai começar a enxergar as coisas que você não enxergava. Como eu já vi depoimentos de pessoas que após usar a bala Marita Life, que colabora na saúde ocular, né, as pessoas algumas pessoas até deixar de usar óculos, por exemplo. Tá? Porque foram disciplinadas. E aí com o uso daquela vitamina, ela passou a enxergar. Isso aqui é uma vitamina para você. A Bíblia é uma vitamina. É só você ler sobre isso daí, parar de ler baboseira, que aí você vai começar automaticamente a se nutrir melhor, e aí você vai começar a fazer coisas que você não conseguia fazer, né? E coisas que você não conseguia ver, agora você vai passar a ver. Então aí a gente entra no próximo tópico, que é as raízes geram os frutos. Imagina uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que o geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. É por isso que eu estou na terceira vez lendo essa Bíblia com esse grupo de pessoas. Algumas pessoas estão aqui, outras não estão, umas participam do dia, outras não podem, algumas sempre assistem as gravações, né? Porque eu entendi que a mentalidade é o fundamental, o mais importante de tudo. Você pode ter o melhor treinamento de vendas, você pode ter o melhor treinamento de motivação, mas se a sua mentalidade for uma mentalidade medíocre, pobre, você vai continuar sem resultado. Com as melhores ferramentas na mão, você não vai prosperar, né? E aí vem o princípio de riqueza que fala mais sobre isso. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Trabalhe cada vez mais que você puder na sua mentalidade. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca de sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanta que a sua dúvida desaparecerá imediatamente.
Aprendi com a experiência e que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o que é visível. Vou anotar aqui um insight que eu acabei de ter. Vamos lá, prosseguir, né? Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Observa que cavar a terra é sair da sua zona de conforto, né? Reforçar a raiz também. Os 4 quadrantes, aí nós temos aí os 4 quadrantes que a gente vai apresentar agora, né? Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Tá? Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a própria página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente e depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-la. Então você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto. Agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não, você grita, perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Então isso é muito importante. Né? Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Esse é o nosso princípio de riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito, né? Engraçado que a gente lê isso daqui, né? Alguém que imprime algo e fica apagando lá na folha de papel, né? Como imprimir essa folha aqui e ficar apagando aqui, é uma loucura. Só que a gente faz isso em outras áreas da nossa vida. A gente insiste em querer mudar os resultados sem querer mudar a nossa mente. Impossível. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo debaixo da terra. A mesma coisa que acontece, né? Você já ouviu falar na falta de saúde? É um enorme problema também, né? Mas o melhor, isso não é um problema tão grande quanto o que está acontecendo dentro da terra, o que a pessoa está comendo, né? Aquilo que eu falei, o que você ingere, o que somente os seus olhos veem. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundante ou escasso, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão bem na sua vida interior. É simples assim. E agora a gente entra num próximo passo e último, onde a gente vai falar sobre declarações. Um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Vou voltar e repetir para ficar mais fácil.
Você se esquece daquilo que escuta. Você se lembra daquilo que vê. Você entende aquilo que faz. É por isso que a ação, ela é muito importante. Por mais aprendizado que você tenha, se você não for capaz de agir, você nunca vai entender de fato aquilo como aquilo realmente funciona. Só ouvindo e só vendo você não aprende tanto quanto você poderia. Por isso vou lhe pedir que toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas, não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, olha só. Mas até onde sempre poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. Ou seja, a afirmação ela é apenas um enunciado positivo, afirmação positiva. Eu vou falar que eu vou conseguir, que vai dar certo, que eu vou vender, que eu vou cadastrar, que eu vou crescer. Isso não é tão poderoso do que uma declaração. Declaração é quando você fala aquilo dali como que dali já fosse de fato uma verdade. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos, porque quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia de manhã e à noite. Hoje vocês vão aprender uma declaração. Devo admitir que quando ouvi isso tudo pela primeira vez, eu disse: sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei: mas que diabos, isso não vai doer. E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade, diz o autor. De que forma? De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Essa é a declaração. E aí depois, mais uma afirmação que é: eu tenho uma mente milionária, tá? Então, essa declaração que a gente vai fazer toda vez que eu repetir um princípio de riqueza, né? Então, vamos exercitar isso daí, né? A intenção dessa leitura aqui é colocar em prática os exercícios que o autor sugere, né? Então, o primeiro arquivo de riqueza diz o seguinte, melhor dizendo, o primeiro princípio de riqueza diz o seguinte: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. E aí vem a declaração que você tem que repetir toda vez que ouvir um princípio de riqueza. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Aí nós temos o segundo princípio de riqueza dessa leitura de hoje. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. E aí vem novamente a declaração como exercício. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Certo? E mais o terceiro é o princípio de riqueza, que é: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. E aí vem a declaração novamente: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária.
Quero aqui nesse momento parabenizar, né? Parabenizar todos que entraram aqui na nossa live aqui no Instagram, né? Daqui a pouquinho às 8 horas, lá na nossa sala do Zoom, você vai ter a oportunidade de participar de um treinamento, né? Onde você vai aprender por que as pessoas não melhoram, né? Para você que está aqui, boa parte do que vai ser falado lá você vai fazer muito sentido para você. Para as outras pessoas nem tanto. Então, se considere, né, aí uma pessoa de muita sorte, ok? Parabéns pela presença, né? Eu quero parabenizar aqui Carol, Helenilda, Sirlene, Fabiano, Gisele, né, que são os nossos líderes que estão aqui com a gente, né? Parabéns pela presença, que tenha feito algum sentido, né, essa leitura para vocês e principalmente os comentários, que possamos nesse dia colocar em prática, né, tudo aquilo que aprendemos aqui e que possamos construir um dia incrível. A gente se encontra amanhã a partir das 6h06 com a leitura da Bíblia. Todos os dias de manhã eu leio um capítulo da Bíblia, tá bom? E às 7h07 a leitura do livro Segredos da Mente Milionária. Valeu, pessoal. Um ótimo dia a todos.